Olá, pessoal de casa, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Edronecast. Eu sou Edivaldo Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e hoje eu tenho o prazer de receber mais um Edroner aqui na mesa. Hoje eu estou com o Érico Azevedo, um dos nossos líderes do time de suporte da Edrone. Por favor, Érico, se apresenta para o pessoal de casa. Fala, gente, tudo bom? Eu sou o Érico, eu sou o líder hoje do time de atendimento do suporte ali dentro da Edrone, né? Então eu cuido do suporte técnico. E é um prazer aqui, Ed, obrigado por me convidar. Espero conseguir trazer aí várias informações interessantes para vocês. Bacana. E bom, já que eu tô de frente com um dos nossos especialistas de suporte, a ideia hoje é bater exatamente um papo, como vocês já leram aqui na thumb, sobre, Érico, no e-commerce atual, qual é a importância de um bom suporte para que ele obtenha sucesso? É bastante, viu, Ed? A importância de um suporte hoje no e-commerce como posso dizer, são várias áreas que a gente abrange junto com o suporte, né? Então, com o suporte ali dedicado em entender a necessidade do seu cliente, sabe? Entender a jornada que o seu cliente vai ter dentro da sua loja, né? Enfim, você consegue atingir ele de uma forma muito mais incisiva, sabe? Então, você pode usar o suporte como um setor estratégico para buscar essas informações, buscar insumos quais são as necessidades do seu cliente, quais são as dificuldades que o seu cliente tem dentro ali do seu ecossistema, da sua loja, né? Enfim, do seu e-commerce, e como que você pode usar essas informações ao seu favor para depois trazer de volta, né, para o seu cliente uma boa experiência, uma boa usabilidade, né? Enfim, e trazer também sucesso para o seu e-commerce, com certeza. Cara, é muito massa ouvir isso assim de bate-pronto, porque quando a gente fala sobre suporte, muito se pensa que, cara, o suporte é o resolutor de BO, né? Sim, Pô, sim. putz, eu não acredito, eu vou ter que falar com o suporte. E eu acho que uma das coisas que me dá muita alegria de trabalhar na Edrone e ter o time que a gente tem hoje é exatamente saber que o time de suporte ele não é baseado em ser um resoluto de problemas, né? Pelo contrário, hoje o que a gente faz ali é exatamente guiar muito do nosso usuário em como não só tirar o melhor proveito da nossa ferramenta, mas como se habituar ao modelo de mercado digital. E aí eu queria já aproveitar e fazer essa pergunta para você, porque para o pessoal de casa que não sabe, o Érico durante muito tempo também fez parte do time de onboarding, então ele era muitas vezes o primeiro rosto que muita gente via quando entrava na Edrone, quando de fato ia começar a usar a ferramenta. É verdade. Desculpa te cortar, Ed, Imagina. mas assim, meu trajeto na Edrone começou dessa forma, né? Então, primeiro eu entrei no time de onboarding, de fato, né? Então, eu entrei no time de onboarding, aprendi ali tudo o processinho legal, e aí, com o tempo, eu fiquei responsável em atender as parcerias, né? Então, as agências parceiras, né? Com um atendimento mais técnico. E aí, hoje, né, com ali uma galgada, eu consegui ficar, né, tipo, tomei conta ali e tô ajudando o time de atendimento técnico, né? Legal. E aí, exatamente com base nisso, Érico, eu queria um ponto de vista da sua parte de hoje. Qual que é a principal necessidade desses modelos de cliente que a gente tem, né? Seja o cliente que está começando um e-commerce agora e ele já confia na Edrone e ele está usando a ferramenta, ou um e-commerce que já está muito bem estabelecido no mercado, ou até mesmo quando o cliente não é o nosso contato direto, é uma agência que faz toda a parte de performance, por exemplo. Qual que é a parte principal que você vê e como que o suporte consegue alinhar e direcionar cada um desses modelos de cliente? São vozes diferentes, né? Então, por exemplo, a comunicação que a gente vai ter com uma empresa mais pequena, que às vezes eles não têm uma estrutura tão grande para ter um analista de CRM, né? Para ter, às vezes, um designer, enfim, algo interno mesmo que a empresa pode contar com esse recurso, né? A gente tem que ter uma voz, assim, um pouco mais... não digo simplista, mas a gente tem que trazer a informação de uma forma mais mastigada, mais diluída e a forma mais prática para ajudar eles a começarem a ter esse conhecimento, né? Para eles começarem a ter, tipo, ok, então, beleza, eu não tenho às vezes um designer, um analista de CRM, mas a Edrone me traz todas essas soluções. E eles trazem de uma forma prática, com uma linguagem que eu consigo entender, então eu consigo usar essa ferramenta a meu favor. Agora, um cliente, às vezes, mais intermediário, ele já tem uma certa estrutura, ele já tem uma equipe para ajudar ele, etc. A nossa voz muda também, porque a gente já quer ser incisivo com esse pessoal, né? A gente já quer trazer uma solução própria para eles. Então, eles estão em outro estágio, às vezes, né? Eles estão em outro momento ali do e-commerce deles, da caminhada deles, né? Então, a gente já traz uma voz, às vezes, um pouco mais específica para eles, já falando com o analista de CRM, já falando, às vezes, com o designer, com uma equipe de marketing, etc, né? E aí a gente tem os nossos clientes que, às vezes, são muito grandes, que têm grandes equipes, etc, e a gente também como que eu posso dizer? A gente tenta achar melhor voz para lidar com essas equipes, que às vezes são mais burocráticas também, etc. Então, a gente sempre tem algum tipo de solução e uma voz mais adequada para aquela determinada equipe, sabe? Legal. E dá para dizer, então, que eu acho que isso é um comentário que eu gosto
de trazer o pessoal de casa, que embora o nosso suporte seja um suporte de uma ferramenta tecnológica com inteligência artificial e tudo mais, cabe muito do entendimento humano para fazer esse suporte? Ou isso aí é algo que daqui a pouco mais uma inteligência artificial vai deixar para trás e a gente pode se preocupar em números apenas? Ah, precisa? Porque precisa do tato, né? Então, assim, eu acho que se em algum momento a gente tiver inteligências artificiais, né, nossa, capazes de ter mais esse tato, de entender, sem ser através só apenas de prompts ou algoritmos, né, se a gente consegue ter esse tato de, por exemplo, você é dono de um e-commerce, eu sei mais ou menos qual que é a sua rotina, o que você passa, etc e tal. Então, eu consigo identificar formas de agir para você especificamente atingir o seu sucesso, né? Então, eu acho que no momento que a gente está, a inteligência artificial ela ajuda a gente muito em diversos fatos. A Drone conta com vários aspectos também para trazer mais praticidade, né, para nossa plataforma. Porém, eu acho que para identificar e ter aquele tato com o cliente, o contato mais humano, etc., eu acho que a inteligência artificial ainda não supre essa parte. Então, o suporte acaba sendo o humano, né? Isso é bem importante. E aí, um outro ponto que dá para a gente colocar assim, que é uma dúvida mesmo, porque, bom, eu sou do marketing, né? Então, eu lido com outros problemas. Mas quando a gente fala de um cliente, não necessariamente da iDrone, mas a gente fala de um cliente de e-commerce, a gente está aí nessa trilha já há um tempo. O que você entende até hoje que é uma dúvida ou um problema que os e-commerces, em maneira geral, ainda têm e que você diria que o nosso suporte consegue ser resoluto, consegue ser prático em resolver? Ed, um dos maiores problemas assim que eu identifico em muitos e-commerces são de UX, né, de User Experience. Então, o que acontece? Eu acho que muitos e-commerces, ainda mais os que estão começando a ter aquele conhecimento mais profundo da área, etc., eles têm, às vezes, uma dificuldade de entender que a experiência do cliente, quando ele está navegando, aquele processo de eu entrar no site, identificar um produto, né, tipo, algum produto me saltar aos olhos, me chamar a atenção, e eu chegar no checkout e eu fazer tudo isso de forma muito prática, muitas vezes alguns e-commerces não olham para esse detalhe logo no começo, eles aprendem com duras dores muitas vezes. Então, eu acho que esse começo, para você se preocupar muito com a usabilidade ali do seu site, você vai ter um resultado muito mais rápido. Então, o suporte consegue identificar isso. O suporte ele consegue saber se o cliente está tendo uma boa usabilidade, se ele está atingindo o objetivo dele de forma prática, etc. E o suporte consegue pegar essa informação, trazer de forma estratégica para dentro, e você internalizando essa informação, você sabe como agir com isso. Então, ok, eu sei que o meu checkout está levando um tempinho ali para carregar, e isso às vezes eu perco ali uma certa porcentagem de compra porque a usabilidade não está sendo ok. Você sabendo disso, o suporte te reportando isso, você vai tomar uma atitude quanto a isso. Um exemplo apenas. Né? Cara, eu acho isso muito valioso, porque e até muito bom ter vozes diferentes falando sobre a iDrone, porque quando a gente fala de, somos um CRM com inteligência artificial, automação de marketing, muitas vezes o que o pessoal ouve é, uma ferramenta que dispara e-mail. E assim, dá pra dizer que essa é uma das coisas que a iDrone faz. Mas para você que lida muitas vezes com o front do cliente ali, o que você diria para esses clientes que a iDrone faz a mais? Porque, né, a gente está falando de um ponto específico que o nosso time de suporte consegue avaliar dentro da usabilidade do site. Sim. Mas quais outras plus, né? O que mais a gente consegue fazer baseado na experiência que a iDrone consegue disponibilizar para o nosso cliente? Nossa, muita coisa aí. Tem bastante coisa. Então, assim, a iDrone é uma ferramenta muito completa, né? Então, a gente tem, igual você falou, gente que só dispara e-mail, beleza, né? Mas imagina a inteligência que essa ferramenta te traz. Então, hoje a iDrone, ela capta todos os rastreios do site do cliente. Então, a gente sabe a jornada do cliente dentro do site, né? A gente sabe como que, por exemplo, quantos carrinhos abandonados, quantos produtos foram visualizados. A gente tem acesso ali um feed de produtos, né? Então, a gente tem muita informação que a gente pode usar de forma valiosa para a gente. Então, por exemplo, você pode segmentar os seus clientes para mandar e-mails mais personalizados, em vez de só mandar e-mails em massa. Em alguns cenários ele é ok, né? Mas quando você segmenta, você sabe as necessidades do seu cliente, você consegue direcionar uma comunicação muito mais incisiva, sabe? Então, isso é uma inteligência que a iDrone traz para você, porque a gente tem todos esses relatórios, né? Um exemplo também, fluxos customizados. Então, não só aquele fluxo mais padrão que a gente conhece, de um carrinho abandonado, de um produto visualizado, eles são muito preciosos, mas se você tem, às vezes, uma estratégia que
provavelmente você até já tem informações e insumos que a iDrone te trouxe para você fazer essa estratégia. Você pode fazer um fluxo customizado, que seja de carrinho, que seja de produto visualizado, mas que atenda perfeitamente ali a necessidade da sua loja, sabe? As necessidades do seu cliente. Então, isso é muito interessante também. Então, não é, às vezes, só disparar e-mail, mas é você olhar os relatórios, as informações que a iDrone te traz e você, de alguma forma, pegar essas informações e traçar novas estratégias usando a iDrone, através de algum site, uma comunicação mais direta, através de um fluxo customizado, que é um fluxo, uma automação, né, mas que você mesmo vai decidir como que ele vai agir, quando que ele vai trigar, quem que ele vai atingir. E até interessante, um ponto que eu acho que complementa também, é porque quando a gente fala que a iDrone é uma ferramenta de disparo de e-mail, isso coloca ela num ponto de que, assim, a gente não só dispara e-mail, né? Tem SMS, tem WhatsApp. Exato. E dentro do fluxo customizado, por exemplo, você pode criar exatamente estratégias baseadas nisso. Então, Sim. vamos lá no lance do carrinho abandonado. O carrinho abandonado, ele pode ser um e-mail disparado, né, na mesma hora que o carrinho foi abandonado, uma SMS 5 horas depois e um WhatsApp daqui 12 horas, um push notification, outras funções que a gente está falando de ser o off-site, né? Porque a gente tem muita coisa do on-site, como os banners, os pop-ups, até mesmo o push notification, mas a gente consegue ir para fora do site também e trazer tudo isso com um relatório, né? Sim. Só que aí, eu acho que isso aí a gente até já conversou algumas vezes no off, parece que quanto mais a gente fala sobre drone, muita gente fala, não, mas é muita coisa. Nossa, mas eu não vou conseguir dar conta. E aí eu acho que você, melhor do que ninguém, pode dizer aí pra gente, cara, quão fácil é usar e como o nosso time torna essa experiência ainda mais fácil, mais agradável para quem talvez nunca tenha tido experiência com um CRM ou com um sistema de automação de marketing. Suporte. Mas assim, brincadeiras à parte, sim, a iDrone é completa desse jeito. Mas é super fácil, porque a gente tem uma equipe de onboarding. Então, a gente tem um suporte super estruturado para a gente vai ajudar o cliente a trilhar todo um caminho com a gente. Então, como que vai ser? Primeiro, assim que ele entra no nosso ali usando a nossa solução, ele vai ser atendido pelo time de onboarding. Esse time ele vai ajudar um cliente, independente seja um cliente leigo do assunto ou um cliente que já tenha mais experiência, a ele a usar a nossa plataforma. Então, o time de onboarding vai ensinar tudo que mais tipo direto mesmo pro cenário daquele cliente. Então a gente vai analisar a loja dele, a gente vai analisar o fluxo de contatos dele, a gente vai analisar as visitas do site, qual é o tipo de produto que ele vende, o CLV dos clientes dele, sabe? Enfim, a gente vai analisar vários indicadores para a gente ver qual que é a melhor trilha que o cliente vai ter dentro da iDrone. E o onboarding vai fazer isso. Então, a gente vai analisar todas essas circunstâncias, como eu te disse, e após isso, a gente vai ajudar o cliente a ativar as automações corretas ali de acordo com o cenário dele, ativar on-sites com uma comunicação própria para o público dele, enfim. Essa usabilidade mais assim palpável, né, de disparar, ativar, etc., o onboarding vai ajudar em tudo o cliente no começo, fora que não é só ativar, etc., a gente vai ensinar o porquê, a gente vai mostrar o porquê, etc., e aí o cliente já tem, tipo, pelo menos essa parte no começo, né? Então, pô, acabei de entrar numa plataforma. Independente se você tem conhecimento, é uma coisa nova, sabe? Você está entrando numa sala nova, né? Então, a gente vai apontar onde que você clica, o que você faz, o que isso faz, onde você busca informação, etc. Fora que o que a gente já tem traçado para o cliente, todas as dúvidas que ele tiver, a gente vai estar ali para ajudar ele com isso, né? Legal. E depois disso, então, beleza, a gente teve essa trilha inicial com o time de onboarding, né? A gente ajudou ali, fez todas as configurações junto com o cliente. Então, a gente ajudou a setar o domínio dele, do e-mail dele, né? Pra gente disparar os e-mails. A gente ajudou ele a integrar a nossa plataforma iDrone no e-commerce dele. Então, pô, a gente já fez tudo isso bem legalzinho, já integramos, já configuramos, ensinamos ele ali as partes mais ali de início, né? Após isso, a gente ainda tem um time de sucesso. Então, mesmo você passando por toda uma trilha de onboard com um especialista ali juntinho com você, sabe? Fazendo tudo junto com você, incisivo para sua loja, a gente tem a trilha depois com o Customer Success, que é o sucesso do cliente. E lá a gente tem vários estrategistas que não só essa parte mais técnica, mas agora a gente vai falar de business mesmo, sabe? Então, a gente vai falar dos negócios em volta ali do ecossistema de e-commerce, da sua loja, do tipo de produto, enfim, a gente vai ver, pô, às vezes, no seu caso, não é volume de e-mail, é segmentação. Então, às vezes, o tipo de público que você conversa não é por volume, mandar e-mail todo dia. Você tem que mandar, tipo, às vezes, um e-mail a cada X tempos. Então, a gente vai criar toda uma estratégia, sabe, para ajudar nisso. Então, a iDrone oferece todo um backup ali, né? Um time de suporte. Dá para dizer que hoje
mesmo para quem não é um especialista em e-commerce, a partir do momento que ele vem para a Edrone, ele se capacita a se tornar um especialista, porque ele vai ter um time disposto a ajudar, a tirar essas dúvidas e tudo mais. E aí, pô, eu acho que, assim, contar história todo mundo conta, mas diz aí pra gente algum case que te marcou, assim, algum desses modelos de jornada que eu sei que você acompanhou, que você olha e fala assim, putz, cara, isso aqui a Edrone fez e é papel do suporte, o sucesso que tá acontecendo agora. Olha, tem uma história que foi legal. Foi um cliente que eu ajudei, né? Ele contratou a Edrone, daí a gente fez ali o processo inicial, fez toda a parte técnica, né? Esse Tecnobubble, assim, enfim. E era uma cliente super gente boa, assim, sabe? Ela super aberta, ela estava super interessada em entender mais como é que funciona a plataforma. Era uma loja já já estava numa decolagem ali, né? Porém, eles nunca tinham utilizado nenhum CRM, né, antes. E a Edrone foi uma primeira experiência ali para essa loja. E, bom, pensando nisso, vamos tentar lhe dar o máximo de informações possíveis, vamos tentar ajudar com o máximo de carinho possível, né? Não só essa loja, mas qualquer uma, né? Enfim. E eles tiveram muito resultado com a gente muito rápido. Então, assim, eles contrataram a Edrone, a gente fez todo o processinho ali de onboarding, passou-se mais ou menos um mês ali, o Roy já tinha voltado, sabe? Já estava tudo belezinha, e depois disso a loja foi só aumentando. E eu lembro que a gente teve, assim, uma taxa de impacto através da Edrone, né? Para quem não sabe, né, a taxa de impacto é o que a Edrone ajudou ali, né, o cliente a conseguir converter de vendas, né? A gente ajudou eles com 40%, sabe, das vendas da loja. Então, tipo, é muita coisa. E aí, peraí, então, só para o pessoal de casa entender e não ficar parecendo que a gente faz milagre, assim. A gente faz. Mas todo milagre tem um santo. A loja, ela já existia. Sim, sim. Ela já estava consolidada no mercado. Já tinha certas visitas, já tinha uma base de contatos, né, assim. Mas dá para dizer que um mês depois, a Edrone impactou em 40% das vendas que estavam vindo do e-commerce com o uso das nossas automações, das nossas usabilidades. Então, assim, 30 dias a pessoa pagou a ferramenta e, além de pagar a ferramenta, ela abriu brecha para estabelecer um grau de crescimento ainda maior. Exato. Tudo isso num período muito curto. Muito curto. Tá, beleza. Por causa do suporte. Bom, isso para mim é um indicador muito bacana, mas a gente tem que sempre olhar o outro caso, o outro lado da moeda. E aí eu queria te perguntar qual que foi um desafio, assim, porque, pô, história boa, todo mundo tem, mas... E o que você olhou e falou assim, cara, isso aqui vai dar trabalho. E mesmo assim, com o time, com soluções, vocês conseguiram ajudar. Porque, como a gente está dizendo aqui, para um e-commerce funcionar, ele precisa de uma URL e produto, né? Funcionar é uma coisa. Para ele crescer, para ele performar, a gente entende que ele precisa de apoio, ele precisa de suporte. E não só da Edrone. Ele precisa de uma boa plataforma de e-commerce, e essa boa plataforma tem que dar suporte para ele. Sim. Ele precisa de um bom gateway de pagamento, e esse gateway de pagamento tem que dar suporte para ele. Sim. Mas quando a gente fala do nosso ponto aqui, do que a gente consegue entregar, qual foi um desafio que você olhou e falou assim, cara, isso aqui eu não sei nem como que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer. Tem alguma história que você bate assim e fala, putz, isso aqui foi um desafio bacana. E aí não precisa ser só do onboard, mas um desafio geral ali do setor de suporte, um projeto que vocês tenham sentido que hoje impacta de forma positiva não só esse cliente, ou os que vieram depois, uma lição aprendida. Olha, uma vez entrou um cliente que ele tinha uma estrutura muito grande, muito grande, sabe? Vários galpões, né? Enfim, tinha uma base de contatos muito grande. Assim, mais de milhões de contatos que ele tinha ali na base dele. E pra gente trabalhar com esse cliente, assim, de uma forma que ele fosse ter um resultado muito rápido, você sabe, né? Tipo, quanto maior uma corporação, enfim, resultados tendem a demorar um pouco mais, né? Então a gente para de falar de, às vezes, quantidade, a gente fala mais de a médio e longo prazo, né? As coisas demoram um pouco para mostrar mais valor. E a gente tem essa missão de mostrar o valor quanto antes. A gente quer que eu tenha o retorno quanto antes, né? Exato. Então, pensando nisso, foi um desafio pra gente, porque como que a gente vai trabalhar toda essa galera, gente? É muita gente, cara, como que a gente vai fazer, enfim. Mas daí, o que a gente fez? A gente sentou bastante com o cliente, a gente conversou muito sobre as estratégias que ele já utilizava ali, né, na loja dele, o jeito que ele, tipo, a logística dele operava, porque querendo ou não, se a gente ajuda ele a aumentar as vendas também, ele já tem ali todo um funcionamento, a logística dele tem que estar apta a seguir isso também, pra ele tem que conseguir suprir essa necessidade, essas compras, que é um cenário maravilhoso, né? Tipo assim, cara, eu vendo tanto que eu não consigo
consigo suprir, né? Tipo, maravilhoso, mas às vezes acontece dependendo do cenário, né? Então, a gente teve esse desafio, mas o que a gente fez? Não, beleza, é isso. A nossa ferramenta tem solução para isso, não é um problema. Era mais ali um susto inicial pelo tamanho, né, a magnitude dessa operação. Então a gente segmentou todo o contato dele, sabe? A gente fez toda uma importação ali dos contatos de forma bem segmentada para ele conseguir trabalhar de forma nichada com os contatos. Então, mesmo ele mandando às vezes comunicações em massa para todos, ele conseguia saber qual massa ele ia selecionar para trabalhar, enfim. Então a gente conseguiu achar uma forma de segmentar todos esses contatos e ele teve um sucesso bem rápido assim com a gente, sabe? E isso foi um trabalho feito a 4 mãos. O cliente, ele chegou fazendo essa solicitação ou isso foi algo que o time de especialistas olhou e falou, cara, pra gente entregar um bom resultado, essa é a melhor estratégia? Principalmente assim, o cliente ele veio procurando uma solução, certo. Procurou a gente querendo, né, um resultado, enfim. E a gente, identificando esse cenário dele, principalmente, nós trouxemos essas situações para ele e aí, então, a partir daí a gente começou nossas estratégias, né? Então, entendendo melhor esse cenário, a gente chegou e falou, olha, seguinte, a gente vai ter provavelmente essas situações, então vamos discutir estratégias, vamos achar a melhor forma de trabalhar isso, porque a gente vai ter o resultado mais rápido possível. Se não, esses são outros possíveis cenários, enfim. Então, a nossa equipe de suporte, nós internamente na Edrone, não só o suporte, mas desde o comercial, né? A gente já ia entendendo essa necessidade do cenário do cliente, e aí no momento mesmo a gente puxou o cliente, conversamos sobre isso, então foi colaborativo, mas imagino eu que a proatividade veio assim do nosso suporte para identificar e suprir isso quanto antes. Cara, isso é muito valioso porque quando a gente fala sobre suporte ao cliente, de novo, a gente volta muito para aquela parada um pouco, o suporte é reativo. Quando alguém cutuca o suporte vem e resolve um problema. Ninguém que está aí em casa gosta da ideia de, meu celular deu problema, vou ter que ativar o suporte. Em compensação, você me dizer isso, dá um ponto de vista de que, bom, o suporte da Edrone não é só uma base de suporte, né? É muito sobre entender, sobre estratégia, sobre auxiliar. E aí, eu queria aproveitar para fazer um gancho e falar para o pessoal de casa e puxar isso com você de, cara, o que é que a gente tem que passar para todo mundo do e-commerce? E aqui a gente está falando de maneira bem ampla, porque o Edronecast é um ambiente para quem está começando, para quem já está vivendo, para quem está experimentando. Sim. Quando a gente fala sobre estratégia, olhando para e-commerce no geral, o que hoje, você que aí com bastante tempo de casa já, olha e fala, cara, um e-commerce sem algumas dessas estratégias, ou uma estratégia em específica, ele não é nada tá fadado ao fracasso, mas ele tá pisando no freio do próprio sucesso. O que você acha que pode melhorar? Nossa, aí você deixou uma bomba pra mim. Mas assim, eu acho que um ponto para começar é entender o que você tá vendendo e o público que você quer atingir. Então, né, várias informações ali são importantes para você. O público que você está querendo atingir é um público jovem, às vezes mais velho, né? Qual que é o gênero do público que você quer atingir? Qual que é a faixa, enfim, a faixa etária e por aí vai. Então, primeiro você tem que identificar o tipo de público que você quer atingir, porque a comunicação que você vai fazer com eles é muito distinta. Então, o seu site, ele vai ser mais minimalista para atender, às vezes, um público para um tipo de produto mais refinado, um tipo de público que estão procurando algo menos informativo e mais ali qualitativo, enfim, ou o tipo de produto que você vende é algo mais assim massificado, então você precisa ter muita informação, você precisa puxar a informação para vários tópicos, enfim. Então, primeira coisa é como que você vai apresentar a sua vitrine, para o tipo de público que você está querendo apresentar, né? E isso tem muito que eu trago antes também sobre a usabilidade ali, a experiência do cliente. Então, você montando a sua vitrine de uma forma atrativa para o tipo de público que você quer atingir, já é um ótimo começo. Porque gente entrando e saindo do site vai ter o tempo inteiro. Agora, como que você vai morder, fisgar e essa pessoa ficar e você consolidar ela para ela consumir a sua marca, é o jeito que você está se comunicando para essa pessoa, sabe? Direto. Então, acho que um bom começo, pensando nisso, o tipo de público que você quer atingir, é uma dica assim meio, né, generalista, mas pensando assim, todos os e-commerce precisam ter essa sensibilidade, sabe? E aí, vamos lá, por mais que pareça generalista, e eu sou um grande defensor de, se parece generalista, por que a gente ainda está falando sobre isso? Porque tem muita gente que ainda não faz, né? Então, assim, são dicas que são valiosas, principalmente quando a gente sai do macro e a gente começa a olhar o micro, né? E aí, podemos olhar da seguinte maneira. Bom, igual você disse, eu preciso entender o meu público-alvo.
Mas muitas vezes, eu já até falei isso em outros episódios, o lojista, ele tem o produto favorito dele. Dele. Tipo, eu lancei a minha marca vendendo esse copo é maravilhoso, fazem anos que eu vendo esse copo vende muito, mas ele não consegue entender mais quem que é o público dele. Às vezes, há 10 anos atrás, o público dele era um público que estava a fim de comprar copo, e hoje em dia o público dele quer comprar taça. E aí, exatamente por ele não fazer uma leitura de dados, fazer uma análise mais profunda do site dele, ele continua acreditando que o carro forte dele é o copo, e ele tá deixando dinheiro na mesa, ele tá deixando oportunidades ali passarem, né? Sim. E aí, de novo, a gente olha para esse olhar estratégico de pensar, bom, como que a gente ajuda esses caras? Primeiro, a gente pode trazer dados por si só, como o Érico já colocou aqui. A Edrone faz uma leitura completa do que está acontecendo no seu site, qual que é o produto que foi visualizado, qual que não foi, o que foi no carrinho abandonado, o que não ficou. Atira para um lado, atira para o outro. Mas mais importante do que tudo isso são os dashboards. São os relatórios que a gente consegue gerar com isso. E aí, devolvo para você uma bomba um pouco menor agora. Mas qual que é o diamante bruto que está ali naqueles dados e que muita gente deixa passar? Olha, na minha humilde opinião mais nerdão, todas as informações ali são extremamente importantes. Mas se a gente for falar de um tópico mais específico, assim, eu acho que a análise RFM ela é bem importante para você conseguir entender muito do seu consumidor. Então, ali, quando a gente fala, né, de frequência, né, quando a gente está falando da questão tanto monetária, da frequência também dos seus clientes, a gente consegue entender aonde que está indo o foco dos seus clientes ali dentro do seu e-commerce. Então, a gente sabe aonde que eles estão visitando, o que eles estão consumindo, quais que são os seus clientes campeões, quais são os seus clientes que menos consomem, alguns clientes que estão em risco, né, que você vai perder, etc. Com essa análise, você consegue identificar os pontos quentes e os pontos frios do seu site. E aí você também consegue identificar, tipo, qual que é o produto que está sendo mais chamativo para os seus consumidores e qual é um produto que às vezes você acha que está sendo chamativo, mas você vê depois nas análises que não está sendo tão chamativo assim, sabe? Então é um exemplo, né? Então a gente tem vários relatórios que a gente vai construir várias dashboards com essas informações. Então a gente tem relatórios relacionados à sua base de contatos mesmo. Então com esses relatórios você consegue identificar vários perfis, várias informações, tem vários filtros, como desde localização, né, até, por exemplo, frequências no site, de acordo com a sua base de contatos. Além disso, a gente consegue também fazer um relatório dos seus produtos, as saídas dos seus produtos, quantos produtos foram visualizados, comprados, etc. Você sabe o que vai estar quente, vai estar frio no seu site. E aí, novamente, é difícil falar de um dado só, porque todos são muito valiosos, sabe? Então, todos são muito importantes para você. Então, eu vou fazer um complemento a isso. Beleza. Com tudo isso de dado que a pessoa pode extrair, vamos colocar um cenário aqui. Vou criar um cenário e a gente tenta validar para o pessoal de casa. Vamos voltar para o e-commerce que vende copo. O cara tá lá vendendo copo há anos e anos e anos e super funciona. E aí ele passa a usar a Edrone. A partir do momento que ele usa a Edrone, ele tem um CRM trabalhando junto com ele, fazendo análise de tudo. E hoje ele percebe que mesmo com tráfego pago, os copos não estão tendo mais tanto acesso. Ele pode usar a Edrone, por exemplo, para entender quais são os produtos quentes e mudar a estratégia de tráfego pago dele, fazer um outro produto isca, por exemplo, e fazer com que o copo, que é o produto que ele quer continuar vendendo, seja vendido como um produto relacionado ou uma sugestão. Isso é válido? Funciona dentro de uma estratégia? Funciona, com certeza. E é possível de fazer essa leitura fácil pela Edrone, ou a gente tá falando aqui de nerd pra nerd? Porque, assim, quem gosta de fuçar número vai achar número em tudo que é lugar. Mas é fácil fazer essa leitura, ou a gente tá falando de um cara que tem que ser data driver, assim, ele tem que pular de cabeça nos dados? Nada, facinho. Nossa, facinho. A própria Edrone já vai consolidar esses dados para você. Então, se você quer os dados, já vão estar consolidados ali através de relatórios. Você pode exportar esses relatórios, enfim. Tem várias informações já bem ricas que você consegue acessar. Mas, além disso, a gente já tem automação preparada para isso. Então, mesmo você entendendo tão bem ou não, você entrando na Edrone já tem uma automação ali para a gente ajudar você no seu cross-selling, de produtos relacionados. Então, você mesmo pode setar, às vezes, uma regra de você sabe um produto quente que faz sentido com o copo. Então, por exemplo, às vezes
por algum motivo, um pires. Então, às vezes, o seu produto quente é o pires. Você pode relacionar ele com o copo e ir criando essa semente também dentro dos seus consumidores, né? Então, com certeza. Então, a gente tem tanto a parte de dados, bem facilitada, quanto a parte também de botar automações. esses dados em trabalho, né? Sim, poucos cliques. Facinho, facinho. Nossa, o pessoal de casa aí que tá ouvindo... Gente, parece muito jabá, mas assim... Não é. E o pior é que não é, porque, bom, eu tenho 12 anos de experiência no e-commerce e na primeira empresa que eu trabalhei, eu já tive que olhar um pouco por cima para e-mail marketing, né? Para saber que isso existia. E eu lembro até hoje aí, pô, eu não tenho nem vergonha de falar, usei a MailChimp durante um tempão, porque, pô, ela era grátis e a gente estava começando e eu precisava saber o que eu estava fazendo. E, cara, durante muito tempo eu fiquei perdido dentro da MailChimp. Muito tempo, porque era uma ferramenta... Ok, a gente tá falando de 12 anos atrás, tudo na internet era mais difícil. O suporte não entrou em contato com você? Não tinha suporte. Oh, não tinha suporte. E aí, esse é um ponto que eu queria trazer, exatamente porque... Por que eu usava MailChimp? Eu usava MailChimp porque ela era de graça. Eu tinha suporte? Não. Eu tinha a MailChimp tentando me vender um pacote todo mês. Era isso que eu tinha. Hoje a iDrone tem um plano gratuito. E a dúvida de muita gente é, mas eu vou ter suporte? E aí, responde você, porque se eu dizer, vai ficar feio. Mas o cara que está usando o plano freemium da iDrone, ele tem esse acesso ao suporte, igual a gente está falando aqui? 200%. Normal. Normal. Independente se você é freemium, se você é um usuário ali com um contrato assinado, X base de contatos, enfim, você vai ter acesso a todo o suporte. A gente vai estar ali muito proativamente também olhando para o seu e-commerce, porque independente se você é uma pessoa que está começando com a plataforma e digamos, tá num cenário que esse consumidor, né, esse cliente freemium, ele seja pequeno, né, porque nem sempre ele vai ser pequeno, pode ser um cliente que está testando a plataforma apenas. A gente vai tentar ajudar ele ainda a ter mais percepção do início. Então, não só ele vai ter acesso ao nosso suporte, mas como o suporte pode ser muito valioso para ele, porque ele está começando, ele está aprendendo, sabe? Ele está vendo o que é uma ferramenta, ele está entendendo ali como que o e-commerce dele pode operar melhor com a iDrone, né? Com uma ferramenta de e-mail marketing, etc. Então, a gente vai chegar, a gente vai olhar o site dele, a loja dele, etc. E a gente vai chegar, por que você não faz isso? Por que você não ajusta aqui? O que você acha desse tipo de comunicação? De acordo com a nossa experiência aqui, de acordo com todas as bases que a gente tem, a gente te recomenda seguir, às vezes, esse caminho aqui, sabe? Enfim, então a gente vai trazer muitos insumos do ecossistema de e-commerce também, não só de e-drone, não só de CRM, mas a gente vai ajudar ele a entender também um pouco do trajeto que ele pode seguir para ter sucesso rápido, sabe? Independente do CRM ou não. Cara, então é muito valioso. Isso é legal porque você soltou um ponto que eu acho que é muito importante, que é, beleza, muita gente pode estar ouvindo a gente pensando, tá, mas quem que validou esses dois doidos aí, tá sentado nessa mesa falando o que a gente tá falando? Mas mais do que isso, a gente falou sobre ecossistema. E eu acho que ter essa percepção de ecossistema, de e-commerce, é muito valioso. E hoje, a iDrone, como uma empresa global, que a gente atende, sei lá, mais de 2.000 clientes a nível global, dá para dizer que a nossa percepção de ecossistema é muito grande. Né? A gente consegue trazer muito disso. E eu queria também fazer uma pergunta, isso é uma pergunta de fato, porque muito do que a nossa inteligência artificial da iDrone hoje oferece, ela não é baseada no GPT qualquer, né? Hoje a gente tem uma inteligência artificial proprietária calibrada com o dado desses mais de 2.000 e-commerce que estão dentro da nossa base. Sim. O que isso traz de insight para quem está começando com a gente? O que isso pode ajudar a validar? Porque isso é um dado que vem do suporte, né? Vem muitas vezes ali de tudo que a gente testa junto com nossos clientes, que a gente valida, que a gente vê que funciona, mas como a gente pega esses insights e redistribui ele para os nossos clientes para, de fato, democratizar o e-commerce? A gente tem algumas formas de fazer isso. Então, uma delas, por exemplo, o começo é o começo. As pessoas, às vezes, quando elas estão começando com e-mail marketing, elas não têm, às vezes, noção nem de que elas vão colocar no e-mail. O design, produto, uma vitrine, o que eu faço? Como que eu falo? Como que eu digito? Sabe? Qual tipo de comunicação que eu faço? A inteligência artificial, por exemplo, dentro da iDrone, ela já traz para você como que o mercado se comunica, normalmente. E dentro do seu nicho. Então, por exemplo, se você trabalha com roupas infantis, qual que é o tipo de comunicação que normalmente é mais efetivo para esse público, né, que vende isso a nível global. A nível global, baseado exato. no que a gente tem como experiência
de ferramenta. Exatamente. Legal. Então a gente meio que, como que eu posso dizer? A gente pega essas informações, a gente coleta os resultados de todo esse sucesso, né? E a gente entende esse sucesso, a gente sabe, essa aqui é um pouco da fórmula, sabe? E a gente pega essa fórmula, coloca na nossa inteligência artificial e essa inteligência artificial replica essa fórmula para ajudar todo mundo a ter esse mesmo sucesso. Então, que nem eu disse, né, o básico, como construir um e-mail, a gente vai te ajudar a construir esse e-mail. Nossa inteligência pode até construir por você um e-mail, sabe? Uma mensagem de SMS, né, uma mensagem de WhatsApp. Então, as nossas IAs elas já podem construir esse tipo de mensagem de comunicação para você. Isso é uma forma. Outra forma é trazendo insumos dentro da própria plataforma do que normalmente dentro do seu nicho traz mais resultado. Então, por exemplo, identificamos que dentro do seu nicho, X% das pessoas que colocam o carrinho abandonado em tantos dias tem X sucesso. Então a gente traz esses dados para você de forma consolidada, mastigada e ali só para você ler uma plaquinha e já às vezes tomar alguma ação quanto a isso. Então a inteligência artificial atuando, pegando todos os resultados, vendo qual que é a fórmula às vezes para pequenos ali sucessos, né, ou formas de você atingir melhores patamares, a gente meio que distribui essas informações para que todos tenham acesso a essa fórmula também, sabe? Seja desde a construção do e-mail até insumos de que tipo de automação são mais interessantes você colocar no seu site, né, enfim. São várias formas. Tá. Cara, e aí... Acho que eu falei, nossa... eu acho que vale trazer pro pessoal de casa que, assim, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. Exato. O que a gente faz, e aí, de novo, é teste matemático. A gente tem um monte de cliente rodando cada um a sua estratégia, porque embora sejam alguns segmentos parecidos, próximos, às vezes o cliente é muito diferente, então a gente testa isso, e esses dados, eles são revalidados pelos nossos especialistas. Então, pô, dá para dizer, por exemplo, que a gente tem dados muito valiosos sobre Black Friday, né? E para quem tá ouvindo a gente agora, na data do lançamento, já fique esperto que a Edrone tá lançando aí uma campanha super bacana de Black Friday. Dá uma olhadinha no nosso site que tem lá já todas as informações que você precisa. Mas mais do que isso, a gente consegue antecipar alguns problemas. Porque eu acho que isso é um dilema do dono do e-commerce atualmente, que é a internet, ela não dorme. Não. Quando você tem a Edrone rodando no seu site, beleza, você ainda tem a sorte de ter um auxiliar 24 horas por dia, 7 dias por semana, te ajudando a recuperar carrinho, a vender, a se comunicar, mas essa nossa conversa toda, ela tá girando em volta sobre estratégia. E pro dono do e-commerce ter tempo para elaborar uma estratégia, ele precisa de uma única coisa: tempo. Né? E quando a gente fala de Edrone, a gente fala sobre pensar de forma estratégica e olhar para o futuro. A gente está agora na gravação começo de agosto, mas a gente já está olhando para Black Friday ali na frente. Nossa, faz tempo. Já tem muita gente preparando-se para Black Friday. E aí eu quero já puxar esse gancho de, cara, o que a Edrone pode ajudar, ou não só a Edrone, o que você dá de dica de coração para quem já está começando a pensar nesse futuro, para quem quer ganhar tempo e já está pronto para performar bem na Black. Ó, para começar então, entender ali o seu produto-chefe, o que você mais vai validar dentro para você vender, passar isso, enfim, né? Então, internamente ali, o dono do e-commerce, ele precisa entender como que ele vai atender certas demandas, o tipo de produto que ele vai querer vender e por aí vai. Dito isso, dentro de um CRM, dentro do e-mail marketing, aí ele vai já preparar essas comunicações. Já pode deixar tudo pré-configurado, sabe? Tal momento, bem antes da Black Friday, vou começar a aquecer esse produto aqui. Então, vou começar a mandar ele, pegar ali, colocar aquela sementinha ali nos meus consumidores, vou começar a apresentar esse produto. Mais próximo da Black Friday, às vezes você pode colocar um exemplo, né? Você pode colocar esse mesmo produto, às vezes agora com um valor mais agressivo, para as pessoas continuarem vendo esse produto, mas ainda não é hora de comprar ele, enfim, um exemplo. Dá para somar isso numa estratégia e colocar ele na vitrine inteligente, por exemplo? Que é um dos ads que a gente tem ali da Edrone. Dá para pegar esses produtos que você quer ir aquecendo e colocar ele numa front page diferente, ou criar uma estratégia baseada nisso para ir aquecendo esse público? É possível? Sim. Às vezes você pode colocar um banner no seu site já com uma lista que vai direcionar para um outro, ali dentro da sua mesma loja, né, para uma outra página que tem uma lista de produtos que são produtos que você está querendo trabalhar de uma forma estratégica. Então, por exemplo, clique aqui e veja quais produtos estão sendo promocionados, né? E dependendo
da comunicação que você vai criar. E aí, dentro disso, você já vai mostrando esse produto de uma forma. Então, um on-site ali, um banner que vai levar para um outro site, né, para uma outra página, ou, no caso, uma vitrine de produtos inteligentes. Então, ali na front page mesmo, né, no homepage, o cliente já abre uma vitrine, já vai ter os produtos que você quer aquecer, quer mostrar, né, enfim. Através de automações também, então não só os on-sites, né, mas às vezes algum cliente clica em algum produto, a gente manda ali um e-mail para esse cliente falando alguma coisa sobre esse produto, às vezes ensinando a usar esse produto, enfim, criando ali uma história para esse produto, né, criando um romance para esse produto. E aí depois, quando chega na Black Friday mesmo, coloca aquele preço super agressivo, assim, abaixa o valor, enfim, manda comunicação para todo mundo falando desse produto, aí todo mundo já tava com isso na cabeça, não sei o que, e vai e compra. Um exemplo, né? Uma estratégia. Mas né? eu acho que uma das coisas que eu acho muito bacana, porque, bom, a gente tá em agosto falando de Black Friday. Sim. E aí deve ter gente pensando, mas, pô, agora? Não, calma aí, Black Friday é em outubro. Mas se a pessoa cria agora uma estratégia para trabalhar bem a Black, na Black ela vai ter tempo para focar ali, vender, etc. E aí eu digo mais pro pessoal de casa que talvez esteja pensando, pô, mas a Black é a data de venda do ano. Talvez, muito talvez, é a data de venda do ano, porque é a data que todo mundo se acostumou a fazer exatamente o que o Érico acabou de dizer aqui. Parar, observar, entender qual que é o produto, fazer uma boa comunicação. Agora, dá pra gente dizer, Érico, que se ele faz uma boa Black, usando uma boa estratégia, ele consegue retroalimentar esses clientes o ano todo, usando a ferramenta da iDrone? Com certeza. E que dicas você dá pra esse cara que, bom, ele ouviu tudo isso que a gente falou agora e ele falou, não, beleza, eu já uso iDrone, eu tô tranquilo, já tô me preparando pra Black. O que é que ele já pode começar a pensar no pós-Black, por exemplo? Uma forma, às vezes, de trabalhar após Black, então, primeiro vamos coletar os resultados ali de como que foi, vamos pegar alguns insumos, alguns relatórios, de ver como é que foi essa venda, qual que foi o produto mais quente, como que os clientes reagiram dentro do site, por aí vai, enfim. Depois disso, você pode pegar e fazer a mesma estratégia. Usa a inteligência da iDrone, sabe? Então, você entende um produto que você quer promocionar e você trabalha isso de forma inteligente e automática. Então, beleza, conseguiu se livrar ali de certa parte do seu estoque, agora vamos livrar da outra, sabe? Vamos diminuir, vamos fazer respirar, vamos fazer, né, tipo, esse estoque respirar e continuar essa saída. Então, o que saiu, você já eliminou usando as estratégias da Black, agora a gente vai fazer a mesma análise para, às vezes, fazer um Blue Monday depois, entendeu? Então, a gente vai analisar os produtos quentes, você já pode ter feito isso também de forma automática antes, então não precisa se preparar só para Black. Você já pode fazer isso de uma forma para atender várias outras datas do ano, sabe? E já deixar isso preparado, já deixar isso pronto para rodar na hora certa. Até porque é válido lembrar que, assim, pra gente que tá acostumado já a falar de Black virou... Não virou o feriado que é nos Estados Unidos, né? Basicamente, é um feriado lá. Mas é bem forte, né? Mas hoje já tornou-se referência no mercado, principalmente no mercado digital. E toda loja faz Black Friday. Mas, aí fica até um dado curioso, pessoal de casa... Gente, Black Friday, ela foi criada para ser limpa de estoque. A origem da Black Friday é exatamente fazer uma renovação de estoque para que as pessoas possam comprar coisas novas e de desejo para o Natal. Porque são datas muito próximas. Então, assim, se você faz uma boa Black, você cria uma boa estratégia. E aí, mais do que tudo, que eu acho que é uma parte que muita gente aí deixa passar batido. Você capturou os seus contatos na Black Friday. Porque tem muita gente que faz um fluxo de tráfego absurdo, deixa o cara cair dentro do site dele, chega lá, o cara vai embora. Pinga e vai embora. E aí você rasgou dinheiro. Né? Então, se você faz uma estratégia bacana de captação dos seus contatos, que eu tenho certeza que o onboarding já vai ter configurado para você quando você entra na iDrone, você já tem capacidade de fazer da Black não só um funil para descer esses clientes e fazer com que eles comprem da tua loja, como já pensar no que aquele cliente veio buscar e trabalhar uma estratégia com ele para o Natal, para o Ano Novo, para o Carnaval, para volta às aulas, para o mês do consumidor. Sim. Bom, datas comemorativas, se você não souber qual que é a próxima, não tem problema também, que a iDrone tem um calendário próprio que vai te recomendar todas as próximas datas comemorativas e como trabalhar elas dentro da nossa ferramenta. Mas eu acho que a parte importante, e eu queria a sua opinião, Érico, se a gente está falando que a iDrone faz tudo isso, se o nosso time é capaz de auxiliar o cliente
a resultar sempre em algo maior, melhor, tirar dúvidas, fazer com que a coisa funcione. Qual que é a dificuldade em usar a iDrone? E aí isso a nível geral. Quando você lá no service recebe um feedback de um cliente, o que ainda é difícil? Isso aí é até legal para todo mundo de casa ouvir, porque são melhorias que a gente está sempre trabalhando. Então pode ser que você tenha ouvido isso lá no começo e hoje já não é um problema mais, mas o que você entende que hoje a gente já vem trabalhando exatamente para solucionar mais e mais problemas? Bom, uma dificuldade que as pessoas sempre têm é um pouco que eu trouxe assim da usabilidade no começo. Então, não é que a iDrone às vezes é difícil de configurar, é difícil de integrar a plataforma. Tem pormenores, às vezes tem situações que são muitas plataformas que a gente atende, né? São muitas configurações, às vezes que você... Não muitas configurações, mas, por exemplo, a gente tem que configurar o domínio. Então, às vezes um cliente não entende muito o que é um domínio, sabe? O que é um domínio? Como que eu configuro isso, né? Etc. Tranquilo que o onboarding vai ajudar, né? Se você não souber. Então, eu acho que o principal de dúvidas que os clientes trazem, de uma forma mais generalista, é sobre feed de produtos. Feed de produtos eu acho que é um tópico quente, assim, que acaba sendo um pouco confuso. Por quê? O feed de produtos é uma coisa que o cliente gera através da plataforma dele, ou às vezes do Google Merchant Center, enfim, depende. Porém, ele tem que... O próprio usuário, né, o próprio lojista, precisa cuidar e configurar esse feed, e aí, através desse feed, que vai ter um arquivo específico, a gente integra na iDrone para a gente ler certinho os produtos dele, a gente conseguir guardar todos esses dados, saber qual que são os best-sellers deles, qual que sai mais, qual que sai menos, enfim, a gente com o feed de produtos, a gente tem toda uma análise dos produtos da loja. Então, acho que uma dúvida que cai muito, assim, no suporte, e sendo bem Caxias mesmo, acho que é feed de produtos, sabe? E é solucionável. Pô, com certeza, super tranquilo. É que é um assunto que não tá assim muito em pauta, né? Quando você às vezes vai abrir um e-commerce, você pensa em site, em design, em vitrine, em produto, etc. Mas ninguém chega pra você e fala, e o feed de produtos? É um exemplo, né? Sim, sim. Então é uma dúvida que trazem bastante, sabe? Sobre plataforma, às vezes como que integra a iDrone, etc. As pessoas também trazem dúvidas, mas o nosso papel tá ali mesmo para elucidar isso. A gente tem vários guias, etc. Mas não é um problema, né? Não é difícil. É que as pessoas, às vezes, novamente, igual o feed de produtos, às vezes você não pensa, né? Tipo, vou abrir um e-commerce, minha loja, meus produtos, etc. Tipo... e integrar sua loja com a iDrone, sabe? Tipo, numa plataforma, né? Enfim. Então, mas é super fácil de solucionar. A gente já tem material para atender a grande maioria das dúvidas, Além sabe? de Enfim. integração facilitada com One click. com diversas Sim. plataformas e tudo mais. Gente, é um clique, gente. Um clique você tá integrado, sabe? É bizarro, é muito legal. Muito doido, né? Muito Legal. doido. E aí, Érico, a gente já arrumando um pouco pro final, eu queria que você deixasse para casa, pro pessoal aí que tá ouvindo a gente, cara, 3 dicas do suporte. Não é do Érico, é do suporte. De alguém que olha a nível técnico, 3 dicas para que um e-commerce tenha sucesso e 3 coisas que ele tem que olhar para que ele não caia num problema ou num perigo. Tá, vamos lá. Para começar, escolha uma boa plataforma. Então, é uma loja que você vai construir, então tem um bom fundamento para ela. Escolhe com carinho essa plataforma, sabe? Pesquisa certinho a plataforma que você quer utilizar, pesquisa se eles vão te dar um suporte adequado, sabe? Pesquisa como é que tá ali o vínculo deles com sistema de pagamento, às vezes o sistema de logística, etc e tal. Então, uma boa plataforma é um ótimo começo para um e-commerce que está começando. Legal. Além da plataforma, identidade visual, preciso falar. É importante, gente. Sim, né? Assim, não querendo ser o grande chatão, mas, pô, não é porque a plataforma que você contratou tem template pronto que você precisa usar o template pronto, tá? Então, assim, muitas vezes... e aí, isso é um comentário meu, do marketing. Mas, muitas vezes, as lojas, elas se tornam tão parecidas que pro cliente, tanto faz. Tanto faz se ele tá comprando de você, do Zezinho 02 ou do Zezinho 03. A loja é parecida, o tom de cor é igual, a tipografia é a mesma, até os produtos são parecidos, o que muda é a logo. Então, bom, a gente está acostumado a ver isso muito com dropshipping, e o drop, ele não é exatamente a sua loja. Então, quando a gente está falando de um produto proprietário, ou até mesmo de uma loja diversa, mas ela tem que ter uma identidade, uma comunicação que se conecte com o seu público. Senão, você vai concorrer aí com a loja de R$1,99 da sua cidade, que vende um monte de produto genérico com uma identidade visual genérica e ser mais uma na fila.
Exato. Então a identidade visual é muito importante para você que quer vender, né, não só o produto em si, mas você quer vender a sua loja, você quer vender a sua marca, você quer que a marca fique na cabeça dos seus clientes, você quer que quando eles pensem em, por exemplo, né, novamente, roupa infantil, eles lembrem da sua marca, sabe? Da sua identidade visual. Então, uma boa plataforma, uma boa identidade visual. E aí, drone, né? Usa um bom CRM para você acompanhar todos esses dados, né? E agora, 3 coisas que você tem que tomar cuidado. Tráfego pago vai te trazer muitos clientes novos, mas como que você vai trabalhar eles? Você vai deixar eles escorrer? Você vai rasgar dinheiro, né? Então, um cuidado tenha uma forma de trabalhar com esses clientes, drone. Tenha uma forma de trabalhar com esses clientes através de um bom CRM, uma boa análise de dados, né? Então, um erro que muitas pessoas acabam cometendo, porque elas pensam, não, é AdSense, tem que meter aqui dinheiro em AdSense, etc e tal, mas não é só isso. Você tem que ter estratégia para trabalhar isso. Então, um ponto, mais 2, né? Enquanto você pensa, eu vou fazer o meu complemento, porque eu achei que eu ia conseguir, mas eu não consegui passar um episódio sem falar mal do tráfego pago. Porque, olha, tá ficando até chato pra mim já, gente. Eu não tenho nada contra os gurus do marketing. A minha única questão é que eles não me apresentaram resultados ainda. Dito isso, tráfego pago funciona. Porque se não funcionasse, a gente não ia ver as maiores empresas do mercado fazendo. A diferença é que o tráfego ele é parte da estratégia. Então, quando você ouvir qualquer um falando, bota 10 mil aí de tráfego que vai dar ROI, pergunta pra ele, mas e depois? Porque trazer gente pra dentro do site, legal. Agora, esse cara vai comprar uma vez só, o teu CAC vai ficar lá em cima. Essa conta vai se pagar a longo prazo? A hora que você fechar a torneira de dinheiro, você ainda tem cliente na sua base conversando com você? Você tem clientes fiéis ou você tem gente que clicou no anúncio e fez uma compra? Então, eu acho que essa é a parte muito válida quando a gente fala sobre tráfego pago, que ele é o começo de um funil, muitas vezes. Né? E aí a gente está falando do tráfego pago nesse modelo mais básico, que é o Ads ali, mas hoje em dia a gente tem tráfego pago de diversas maneiras. Seja o tráfego pago via influência, seja o tráfego pago via UGC, a gente tem um monte de maneiras de demonstrar um produto, demonstrar que a gente quer vender. Agora, fazer com que aquele cliente se interesse em ouvir a sua marca e não somente o produto, tem que ser muito bem pensado estrategicamente. Senão é dinheiro jogando no ralo. Exato, exato. Não, disse tudo. Disse tudo. E então, mais um ponto também para você tomar cuidado, assim, quando você está começando um e-commerce, dados são muito importantes. Então, comece a coletá-los desde o começo. Independente se você já está usando uma ferramenta ou não, se você estiver usando uma ferramenta, e deve, melhor ainda, mas dados são muito importantes. Então, usando a E-Drone, por exemplo, guarda os relatórios, puxa os relatórios, sabe? Veja lá as dashboards, independente se você tem volume já ou não, mas você já vai identificando qual que vai ser a sua curva. O que você precisa fazer para você atingir os patamares que você quer atingir, né? Sem dados, você só vai andando no escuro. Então, às vezes uma pessoa ela pensa só no bruto a curto prazo, né? Então, eu vou colocar aqui tráfego pago e aí, conforme o cliente entrar e vender, eu vou conseguir produto e vou vender, etc. Não, não é só isso. Tem que ter estratégia, sabe? Para você pensar a médio e longo prazo também. Então, você quer que o CLV do seu cliente, né, ele seja longo, né? Então, você não quer que um cliente ele entre, compre alguma coisa só e nunca mais volte. Você quer que ele volte por muitas e muitas vezes ainda. Que ele fale bem organicamente da sua loja também, né? Enfim. Então, dados desde o começo, muito importante você acompanhar, né, o trajeto do seu cliente, etc. E uma última coisa, um suporte adequado para atender os seus clientes. Por quê? Através do suporte que você estrategicamente vai extrair informações valiosas dos seus clientes, do que eles procuram, o que eles querem, o que está faltando para sua loja. E o suporte vai lá e pode consolidar essas informações em práticas para trazer sucesso. Cara, eu acho que, assim, eu vou trazer só mais uma cerejinha do bolo para complementar, porque eu acho que é muito valioso. Independente do tamanho da sua loja, já trabalhe o pós-venda. Porque isso é uma parte estratégica para que você tenha não só um comprador de produto, mas você tenha um cliente na sua loja. Então, a gente pode fazer mais um link com a E-Drone, porque a gente tem automações para pós-venda, para reengajamento de cliente e tudo mais. Mas isso é um erro muito grande de quem está... Às vezes a gente fala de começando, mas até de operações médias, longas já, eles não se preocupam tanto com pós-venda. Porque, de novo, quando o cliente vai até a sua loja,
vindo oriundo do tráfico, do orgânico, da onde ele veio. Ele entrou, ele fez muitas vezes sozinho o trajeto de compra, porque o e-commerce ele tem como base isso, a pessoa, ela estava na casa dela, ela decide que ela vai comprar uma pipa e ela resolve fazer o caminho sozinha e compra uma pipa. Ela vai ficar muito feliz quando essa pipa chegar, mas ela vai ficar mais feliz ainda quando ela receber um e-mail dizendo que a confirmação de compra dela deu certo. E esse é o e-mail que segura, né? Que segura a taxa de abertura de grandes lojas, porque o e-mail de confirmação de compra é o e-mail com maior taxa de abertura do mercado mundial. Tem 98% de taxa de abertura. Todo mundo quer saber que deu certo a compra que ela fez. Mas sabe o que mais que ela gostaria? De receber depois uma pergunta. E aí, como é que foi a experiência de sua compra? A pipa chegou certinho? Ela voou legal? Toma aqui um tutorial de como levantar uma pipa num dia de vento pouco. Isso tudo transforma aquele cara que entrou na tua loja para comprar uma pipa num cliente da sua marca. Porque quando ele for lá soltar a pipa num dia que tem pouco vento, ele fala, nossa, ó, a loja do Zequinha que vende pipa me explicou que eu consigo fazer isso. Pô, e eles me mandaram depois que eu comprei. Eu nem tô querendo comprar nada de novo. Nem esperava por isso. Nem esperava por isso. E isso gera, exatamente como o Érico falou, um LTV maior. Porque você não tá mais brigando pela atenção do cliente. Você já ganhou a atenção dele. Sim. Ele já tem interesse em ouvir o que você vai falar. A próxima vez que você comunicar com ele, quando você mandar um cupom de desconto pelo e-mail, pelo SMS, pelo push notification, WhatsApp, ele vai parar para olhar e falar, pô, mas a loja do Zequinha, a última vez que falou comigo foi super valioso. Legal, eu vou ouvir o que mais que eles têm para me falar. Pô, é um desconto de 20% nesse produto que eu olhei da última vez e não comprei. Pô, tudo isso está sendo feito de forma automática. Automática. Entendeu? E o cara vai sair dando pulos de felicidade. E empinando pipa. Então a gente pode trazer esse pequeno detalhe aqui como a cereja do bolo, como eu disse, porque assim, tem que começar já. Então quem não começou já deve começar. E quem tá fazendo de forma bem genérica, se preocupa um pouco mais com essa parte do pós-venda. Porque vender um produto hoje em dia não tá difícil. De verdade, a gente tem que trabalhar com a realidade. Vender produtos hoje não tá difícil. O que tá difícil é vender mais de um produto, mais de uma vez. De forma inteligente. De forma inteligente, com um custo reduzido. Porque, bom, todo mundo consegue surfar numa onda e vamos brincar aqui e lembrar da época do fidget spinner. Pô, todo mundo queria um fidget spinner, você ia achar um em todos os lugares, tinha do mais barato, do mais caro. Mas e aí? As pessoas estavam lá pelo produto, ninguém estava pela marca. Né? A gente pode dar em contraponto a Balenciaga. A Balenciaga, as pessoas muitas poucas vezes entram lá pelo produto. Elas entram lá pela marca. E aí elas se identificam com algum produto. Mas elas já têm uma relação com a marca. E essa é um diferencial. Seja pela experiência que você fornece no momento da compra, durante a compra ou no pós-compra. Então eu acho que isso valida bem exatamente tudo isso, e se a pessoa precisar de alguma ideia estratégica para como elaborar um bom pós-vendas, o nosso time de suporte está totalmente à disposição para ajudar. Não é? E aí, bom, para encerrar o episódio, eu queria deixar esse momento aberto para você, Érico, para falar com o pessoal de casa, se despedir, falar para eles onde eles te encontram, no LinkedIn e tudo mais, e deixar um recado para eles já criarem a conta gratuita na Edrone, clicando no link aqui embaixo. Com acesso ao suporte. Acesso ao suporte, 200 mensagens de SMS, 200 envios e 200 contatos dentro da sua base, tudo de graça, para você começar a usar a Edrone com todas essas dicas que a gente deu até agora. Mas o Érico vai passar mais alguns dados para vocês aí de casa. Por favor, Érico. Opa. Pessoal, testem a Edrone. Você pode entrar no site, edrone.me. Só entrar no site, cria uma conta gratuita, super simples, vai perguntar qual que é a sua plataforma, vai pedir algumas informações ali, e-mail, telefone, etc. Pronto. Já criou a conta. Não precisa de cartão de crédito. Não precisa. Caso a gente vá conversar sobre alguma coisa ali de pagamento, enfim, a gente vai conversar sobre isso. Então, a priori, não precisa se preocupar. Cria, testa, sabe? Lá você já vai ter acesso a todas ali as funções da Edrone. Então você já pode usar uma automação, já pode ativar, já pode mandar um SMS, sabe? Já pode criar um fluxo customizado de acordo com uma estratégia bem específica. Então testem, utilizem a plataforma, que ela é gratuita, né? Tem essa parte gratuita. Os e-mails são limitados, mas depois do teste você com certeza vai querer a versão ilimitada. E aí, eu acho que até um ponto legal, porque a gente está falando de funcionalidade, e uma das funcionalidades que já está inclusas
é exatamente a parte de relatório. Exato. Então, se você tá na dúvida, se você não sabe se um CRM com automação de marketing é o que você precisa para o seu e-commerce nesse momento, põe para rodar. Isso. Puxa os relatórios e vê o quanto isso impacta. Porque, de fato, a gente tem, de novo, trabalhar com a realidade. Às vezes, a tua loja não tá no momento ainda. E se não tá tudo bem também. Mas o ideal é que você, mais do que ouça o que nós estamos falando como especialistas, teste e coloque em prática e saiba que todas as vezes que você precisar, o time de suporte, o time de marketing, todo o time da Edrone vai estar disposto para te ajudar. Sim, sim. Uma última consideração, então, bom, gente, meu nome é Érico Azevedo, então algum dia que vocês entrarem em contato com o suporte e eu estiver atendendo vocês, que legal, sabe? Mas o nosso time, ele tá super aberto, a gente espera que vocês vão lá com dúvidas mesmo, de pedindo ajuda estratégicas, enfim, e o nosso time tá super aberto para atendê-los, né? Para ajudar vocês a atingirem o sucesso quanto antes, isso é muito importante pra gente, sabe? Então, o sucesso de vocês significa o nosso sucesso, então a gente vai fazer o que tiver à nossa disposição para ajudar, para trazer estratégias, para ajudar vocês a atingirem, né, esse sucesso. E dar o próximo passo. Exato. Então, pessoal, muito obrigado, Érico. Muito obrigado por esse papo. Gente, ficam aí os nossos desejos de que o e-commerce de vocês cresçam cada vez mais e que vocês possam contar com a Edrone para tudo que vocês precisarem. E no mais, sigam a gente em todas as redes sociais. Clica no sininho aqui embaixo, deixa um joinha e manda esse papo para quem está precisando de um suporte no e-commerce. A gente se vê na próxima e até mais. Tchau, tchau!